Pessoal, antes da gente então rezar a Salve Rainha, um ato de consagração, vamos ler agora uma mensagem do Livro Azul de Nossa Senhora. A mensagem está em Hong Kong, 12 de junho de 1978. Esta imensa nação é o título da mensagem. Olha para esta imensa nação do qual até a ideia de Deus foi oficialmente apagada. Centenas de milhões de meus pobres filhos são assim desde a infância, ensinados a prescindir de Deus. E muitas vezes são filhos bons, generosos, mas privados da verdadeira luz. A única que pode dar alegria e a esperança à sua existência. Sentes todos o grande sofrimento que cobre este imenso país. Confirmo-te que se realizou verdadeiramente o que já vos preanunciei em Fátima. A Rússia difundiu seus erros em todo o mundo. O Senhor serviu-se das nações sem Deus para castigar os povos cristãos que se afastaram do caminho traçado pelo meu Filho Jesus. Agora que estáis vivendo o que vos predisse, que deveis fazer, meus pobres filhos, para vos protegerdes? Antes de mais nada, recorrei à oração. Rezai mais, rezai com maior confiança, rezai com humildade e com um total abandono. Sobretudo, rezai todos os dias do Santo Terço, e com a vossa oração impedis que o erro se difunda ainda mais. Refreais a ação do maligno, passais ao contra-ataque e limitais cada vez mais a sua margem de ação. Por fim, com a vossa oração, podeis obter a vitória. Será só Deus que vencerá por meio de vós. Oferecei o holocausto do vosso sofrimento. As horas que viveis são verdadeiramente difíceis e dolorosas. Espera-vos uma dor que o mundo jamais conheceu. Mas por meio deste holocausto, vós podeis salvar aqueles que procuram a vossa perdição e fazer o bem àqueles que são para vós um flagelo. Assim, no final, estas grandes nações que se revoltaram abertamente contra Deus e se tornaram um verdadeiro flagelo para toda a humanidade, também poderão ser salvas. Gente, que mensagem importante. Primeiro de tudo, você vê que Nossa Senhora fala de Hong Kong. Entende? Hong Kong é a China. Entende? Então a gente consegue ver aqui que Nossa Senhora ela fala que veja esta nação de Hong Kong como a ideia de Deus foi oficialmente apagada. Ou seja, de forma oficial, a ideia de Deus foi apagada em Hong Kong. E se a gente ver os dados de religiões de Hong Kong, eu até quis pegar aqui, entende? A gente consegue ver que a porcentagem de cristianismo que existe lá é muito pequena. Entende? Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou ler aqui. 49,0% de religiões populares chinesas existem em Hong Kong. Religiões populares da China, que não é o cristianismo. Entende? 21,3% de religião, entende, que existe em Hong Kong é budista. Entende? 14,2% do daoísmo existe também na China, em Hong Kong. 3,1% do islamismo. Do hinduísmo, 0,5%. Entende? Do Sikhism, 0,1%. E veja a quantidade do cristianismo que existe em Hong Kong. 11,8%. É muito pequeno. Claro que a gente consegue ver que o islamismo, o hinduísmo, o Sikhism, que são outras religiões, entende? Dentro da cidade de Hong Kong, da nação de Hong Kong, são menores. Mas veja, o cristianismo, que devia ser aquele que superabunda, só tem 11,8% na cidade, na nação de Hong Kong. Por isso que Nossa Senhora ela fala, a ideia de Deus nesta nação foi oficialmente apagada.
enquanto as outras religiões que são pagãs dentro da nação de Hong Kong, entende, superabundam, o cristianismo ele não está se alastrando. As pessoas abandonaram e rejeitaram de forma oficial a Deus. Mas talvez você fale, mas tem pessoas cristãs em Hong Kong, porque tem 11,8% de cristianismo, mas a gente bem sabe, entende, que muitos padres, muitos bispos são levantados pelo próprio governo que existe lá, entende, não pela igreja. E é a igreja que tem que levantar padres, é a igreja oficial, entende, a igreja católica que tem que levantar padres, que tem que levantar bispos, e é o próprio governo que faz isso no lugar da igreja lá. Então, a gente consegue ver também na China, por exemplo, padres que não são oficialmente consagrados a Deus, que não são oficialmente ordenados, ou seja, que não são verdadeiros padres. A gente consegue ver na China bispos que são escolhidos pelo próprio governo, que não são oficialmente bispos, porque foi escolhido pelo governo e não pela igreja. Então não são verdadeiros bispos. Então a gente consegue ver como realmente a ideia de Deus está sendo apagada. E se tiver algum verdadeiro católico lá com missas que realmente acontecem, com padres verdadeiros, o bispo verdadeiro, a gente consegue ver que provavelmente eles se escondem para rezar essas missas. Por quê? Porque nesses países, por exemplo a China, é o governo que tem que imperar, é o governo que tem que dar as ordens, ninguém pode mostrar Deus da forma correta, ninguém pode evangelizar da forma correta, ninguém pode demonstrar a religião de forma correta, ninguém pode demonstrar o catolicismo de forma correta, somente do jeito que o governo querer. Se sair da faixa etária do governo, de como ele quer que a religião seja mostrada, é morte, é execução, entende? Na China é assim, entende? Na China é assim. Se ir contra o governo, e você sabe que os governos, muitos governos deste mundo, é exatamente assim que acontece, entende? Querem estar no lugar do cristianismo, no lugar do catolicismo, e querem ditar suas regras acima do catolicismo e fundado por Cristo, entende? Então assim as pessoas estão afastadas de Deus. E Nossa Senhora ela fala, nesta cidade de Hong Kong, oficialmente foi apagado o catolicismo, oficialmente foi apagado o amor a Deus, oficialmente foi apagado, entende? A ideia de Deus, o amor a Deus. Aí Nossa Senhora ela começa a falar, entende? De centenas de milhões é o quê? Mais de 100 milhões. Mais e mais de 100 milhões de filhos dela, de pessoas, foram ensinados desde a infância, veja só, a negar a Deus. Nossa Senhora está falando da cidade de Hong Kong, da nação de Hong Kong, entende? Repito, mais de 100 milhões, eu creio que muito mais de 100 milhões de pessoas foram ensinadas desde a infância a negar a Deus. Não sou eu que estou falando, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. E a gente consegue ver aqui na mensagem também que Nossa Senhora, por conta dessa situação de Hong Kong e por conta da situação do mundo, claro, não somente a nação de Hong Kong, Nossa Senhora nos dá 2 remédios para a gente seguir. Primeiro, Nossa Senhora nos dá primeiramente a oração. Nossa Senhora nos pede mais oração, com mais confiança, com humildade, com maior abandono, ou seja, você se abandona em oração, você realmente se entrega, você realmente reza mais, busca rezar mais. Esquecendo daquela frase diabólica que fala exatamente, não, você reza pouco, mas reza com unção. Não, você tem que rezar mais mesmo. Você tem que rezar mais, você tem que buscar rezar mais. Nossa Senhora está pedindo mais oração, é necessário mais oração. Muito mais oração, Nossa Senhora fala. Rezai mais, rezai com maior confiança, rezai com humildade,
com abandono, a gente rezar com humildade, a nossa oração ser entregue, realmente tendo confiança nela, naquilo que tudo está acontecendo no mundo, e Nossa Senhora está nos protegendo. Rezar com confiança que ela vai resolver as coisas da nossa vida e também converter as pessoas. E Nossa Senhora fala, sobretudo, rezai todos os dias o Santo Terço. Nessa época, Nossa Senhora, estava em 1978, ela pedia muito terço. Desde a época dos pastorinhos, ela sempre pediu terço. Mas chegou um momento que nos dias atuais, Nossa Senhora não está pedindo nem mais o terço nas suas aparições. Ela está pedindo o rosário. Então Nossa Senhora quer que reze o rosário. Nossa Senhora quer que reze mais. Entende? E Nossa Senhora, ela fala que através dessa oração que a gente vai fazer de forma confiante, olha o que ela fala: com a vossa oração impedis que o erro se difunda ainda mais. Vocês, através da oração, vão refrear a ação do maligno. Ou seja, vocês vão parar a ação do maligno, vocês vão fazer a ação do maligno sucumbir. Com a nossa oração, a gente vai impedir que o erro se difunda cada vez mais. Está ruim, sim, está ruim. Mas com a minha e a sua oração, a gente vai amenizar isso. A gente pode até barrar o erro de acontecer em muitas partes do mundo. Ah, Miguel, mas eu não sou da outra parte do mundo, eu não sou de tal lugar. Mas a nossa oração chega até lá. A nossa vida santa chega até lá, ou você não crê nisso? Entende? Nossa Senhora, ela fala, com a vossa oração, vocês impedirão que o erro se difunda ainda mais no mundo. Vocês irão refrear a ação do maligno. Vocês vão contra-atacar ele com a sua oração. É Nossa Senhora que fala. Entende? E olha só o que ela fala: através da vossa oração, finalmente vocês conseguirão obter a vitória contra o pecado, né, no caso, a vitória contra o maligno, no caso, a vitória contra os erros deste mundo, no caso, que existem também na nação de Hong Kong, também que está no Brasil, que está em várias partes do mundo. A gente vai obter a vitória, as pessoas também poderão se converter através da nossa oração. Mesmo que a gente não saiba, mas a nossa oração pode converter as pessoas, mesmo que não chegue nos nossos ouvidos a conversão delas. Por isso que é importante rezar o terço da misericórdia, que a gente pede: tende misericórdia de nós primeiramente, e do mundo inteiro. A gente pede misericórdia para Deus, para o mundo inteiro. Então Hong Kong é atingida, China é atingida, o Japão é atingido, todo mundo é atingido pelo terço da misericórdia. Imagina se todos os cristãos católicos se levantassem para rezar o terço da misericórdia todo dia. Gente, não mudaria tudo? Mudaria. E não sou eu que estou falando, é ela, repito, é ela. Entende? E o segundo remédio que Nossa Senhora nos dá para essa situação do mundo que está rejeitando abertamente a Deus, ela fala: oferecei o holocausto do vosso sofrimento. Ou seja, a gente se sacrificar para sofrer. É isso mesmo que Nossa Senhora fala: oferecei o holocausto do vosso sofrimento. As horas que viveis são verdadeiramente difíceis e dolorosas. Espera-vos uma dor que o mundo jamais conheceu. Não sou eu que estou dizendo, é ela. É ela. Então, a gente oferecendo o nosso sofrimento para a humanidade, oferecer o nosso sofrimento, até mesmo os pequenos, uma dorzinha, uma dor de cabeça, uma situação difícil, uma contrariedade que a gente vive na nossa vida, uma coisa que a gente não queria que acontecesse, aconteceu, a gente pegar isso e falar: Senhor, eu estou vivendo isso, eu estou com essa dor, eu estou vivendo essa situação, mas eu não vou reclamar, eu ofereço pela conversão do mundo. Isso pode salvar as pessoas, isso pode mudar o mundo, isso pode fazer diferença. Pessoas podem ser convertidas através desta ação. Entende? Por conta que espera neste mundo aquilo que a gente nunca mais viu. O sofrimento que virá é muito grande se as pessoas não mudarem. Entende? É a Nossa Senhora que fala. Aí Nossa Senhora, ela fala: por meio deste holocausto, ou seja, por meio desse oferecimento que vocês farão, do seu sofrimento mesmo, para vocês sofrerem, né? Oferecer o sofrimento.
Vós podeis salvar aqueles que procuram a vossa perdição. Ou seja, a gente oferecendo a nossa dor para Jesus, oferecendo o nosso sofrimento para o Senhor. A gente pode salvar as pessoas que odeiam a gente, que procuram a nossa perdição, às vezes no inferno, procuram a nossa ruína. A gente pode salvar essas pessoas, porque o próprio Senhor, Ele fala: amai os vossos inimigos. Se vocês amarem somente aqueles que te amam, que recompensa vocês terão? Por isso que eu peço para vocês o mais difícil: ame os vossos inimigos. E para finalizar, assim, no final, estas grandes nações que se revoltaram abertamente contra Deus e se tornaram um verdadeiro flagelo para toda a humanidade, poderão ser salvas. Então veja só que lindo como Nossa Senhora, ela quer salvar todo mundo, ao ponto dela pedir para mim, para você, a graça da gente se renunciar a nós mesmos e oferecer a nossa dor, o nosso sofrer, as nossas tribulações para o mundo, para salvar o mundo. E através da nossa oração que eu disse, para salvar o mundo, através do nosso sofrimento oferecido a Deus, Nossa Senhora, ela fala que no final, as nações que não têm condição de serem salvas, elas poderão ser salvas por Deus, por conta de mim e de você. É por isso que Nossa Senhora, nas mensagens, ela nos chama da sua luz. Nós somos a luz dela que reflete sobre o mundo, e assim nós devemos viver como luz da Virgem Maria. Amém?